Olá, tudo bem? Sou o pastor Aislan Bonina e no último dia 31 de outubro foi celebrado 507 anos. Reforma Protestante. Mas você sabe o que foi o movimento da Reforma? Então vem comigo para mais um quadro A Mesa com o Pastor. O movimento da Reforma, que nós conhecemos como encabeçada por Martinho Lutero, envolveu muito mais pessoas do que nós imaginamos. Na verdade, o século era o século XVI e a igreja, que até então era única igreja, católica, apostólica, ou seja, a única igreja que existia, ela estava muito distante da Bíblia, muito distante. A igreja se tornou um conglomerado de poder político misturado com poder clerical, religioso, enfim, a igreja já não era mais igreja. Mas Deus sempre continuou sendo Deus. E em todas as épocas, em todas as eras, Deus tem os seus remanescentes. Assim como quando, lá no Velho Testamento, Israel apostatou da fé, se desviou do Senhor, e Deus levantou juízes, que eram homens cheios do Espírito Santo, que traziam o povo de volta para a fé em Deus, e Deus então lhes dava vitória. Assim também podemos dizer que o período da Reforma Protestante foi um período no qual Deus começou a levantar homens cheios do seu Espírito Santo para poder romper com as trevas que pairavam sobre a igreja. Sim, a Reforma Protestante tem a sua data oficial como dia 31 de outubro de 1517, que foi exatamente o dia no qual Martinho Lutero apregou as 95 teses na porta da igreja, e ele gostaria que o Papa e a liderança da igreja refletisse sobre a situação da igreja em relação à Bíblia. Mas a verdade é que a reforma começou muito antes disso, ou seja, Deus havia levantado já alguns precursores na história anterior a Lutero que prepararam o caminho para esta reforma. E dentre esses nomes eu quero citar apenas três. O primeiro deles, Pedro Valdo, que viveu ali por volta do século XII, século XIII. Este homem encabeçou o movimento dos valdenses, que era um grupo de pessoas que defendia o retorno da igreja aos primórdios bíblicos, as raízes bíblicas de Atos dos Apóstolos. E esse movimento foi muito importante porque ele começou a despertar pessoas para o verdadeiro propósito de Deus através da igreja. Depois de Pedro Valdo e os valdenses, se levantou John Wycliffe, ali por volta do século XIV, e este homem, muito entendido das Escrituras, filósofo, ele foi responsável pela tradução da Bíblia, da língua latina para a língua inglesa, e isso foi muito importante porque o povo não tinha acesso às Escrituras, poucas pessoas ou quase ninguém falava latim no meio popular, e este homem proporcionou isso. John Wycliffe. O Papa tentou matá-lo, tentou queimá-lo, não conseguiu, tá? Ele veio a falecer por um outro motivo, mas a ira, a raiva, o ódio do Papa, do clero católico era tão grande pela vida de John Wycliffe, que mesmo após quase 30 anos a morte dele, o Papa ordenou que seus ossos fossem desenterrados, queimados e as cinzas jogadas no rio, para você ver como que era intensa. Um outro nome que eu quero citar foi o nome de John Huss, esse já viveu no século XV, tá? 100 anos antes de Lutero. Este homem, ele pregava contra os abusos, do poder clerical, do poder papal, do colegiado, apostólico. Ele pregava contra os abusos, principalmente econômicos, e defendia que a liderança da igreja deveria voltar a ter uma vida simples, humilde e temente ao Senhor. Este não conseguiu escapar.
o Papa mandou que preparassem ele amarrado num pilar, num poste de madeira, e caprichassem ali na lenha que o queimaria vivo, né? E o Papa deu a ordem para que John Hus fosse queimado vivo. E enquanto ele estava queimando, ele deu uma última palavra que nós temos como uma profecia. Ele disse: hoje vocês queimam um ganso magro, porque Hus significa ganso, né? John Hus. Ele disse: hoje vocês queimam um ganso magro, mas daqui 100 anos Deus levantará um cisne, e este vocês não conseguirão queimar. Olha, 100 anos, isso foi em 1415, 102 anos depois, Deus levanta o seu cisne, cheio do Espírito Santo. Martinho Lutero, um padre, um oficial, um sacerdote da Igreja Católica, a única igreja até o momento, ele apregou as 95 teses nas portas da catedral do castelo de Windsor, e ali ele vai expor o que demonstra e revela o quanto a igreja estava longe da palavra de Deus. Nessas 95 teses, Martinho Lutero ele vai dar ênfase principalmente ao poder exacerbado que era dado ao Papa. Atribuía-se ao Papa um poder tão grande de perdoar pecados que ele não tinha, conforme a palavra de Deus, que até os seus símbolos, os seus brasões, porque naquela época o Papa tinha símbolos, tinha brasões, até os brasões do Papa era dado o mesmo poder da crucificação de Cristo em perdoar e remover pecados. O que Martinho Lutero achou uma blasfêmia, e ele questionou isso nas suas 95 teses. Questionou também a venda de indulgências. O que eram indulgências? Eram documentos que as pessoas compravam, pagavam caro para a igreja, e a igreja lhes assegurava que eles tinham um lugar no céu, porque possuíam aquele documento. E o mundo inteiro se encheu desses vendedores de indulgências, o que enojou Martinho Lutero, porque quando ele foi para Roma conhecer a Santa Cidade, né, era chamada de Santa Cidade, ele se escandalizou ao ver a quantidade de vendedores de indulgências que vendiam frascos de leite alegando que aquele leite pertenceu à Virgem Maria. Outros vendiam lascas de madeira alegando que haviam sido extraídas da cruz de Cristo e que trariam um poder especial para a vida daqueles que os adquirissem. Lutero voltou decepcionado. Então, as 95 teses de Lutero, ele começa a mostrar o quanto a igreja estava longe da simplicidade bíblica, que era a vivência pela fé. Quando Martinho Lutero pregou as 95 teses e a notícia se espalha, o Papa dá a ordem para que Lutero seja preso e queimado. Mas um amigo de Lutero, um duque, o sequestrou no meio do caminho. É claro que ninguém soube que foi o seu amigo, mas o sequestrou no meio do caminho e o escondeu por cerca de 3 anos. Todos pensavam que Martinho Lutero havia morrido, que o Papa havia conseguido executar o seu intento. Mas 3 anos depois, Martinho Lutero aos poucos começou a soltar notas para serem impressas e distribuídas ao povo. E o povo falou: peraí, essa escrita a gente conhece, essa narrativa a gente conhece. E finalmente Martinho Lutero veio a público novamente. E veio com força total. E aí o Papa não pôde mais, não conseguiu mais prendê-lo. Ele então traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E quando o povo teve acesso às Escrituras, aquilo foi alegria, foi contagiante, aquilo trouxe vida, trouxe propósito à igreja novamente. Agora, não é que Martinho Lutero rachou a Igreja Católica. Martinho Lutero questionou a Igreja Católica, da qual ele fazia parte, questionou o clero, a liderança, mostrando: olha, estamos longe, precisamos voltar. Mas eles estavam, e estão até hoje, muito longe para voltar. Então, Deus fez nascer, ou melhor dizendo,
renascer daquele remanescente fiel, uma igreja novamente comprometida com a palavra. Agora, depois de Lutero vieram Zwinglio, depois de Zwinglio, Calvino, Armínio, e aí o movimento tomou conta do mundo todo. Esse movimento ficou chamado protestante, justamente por protestar contra os desmandos do Papa e da Igreja Católica, mas hoje nos dá um certo orgulho e alegria em ser chamados cristãos protestantes, porque nós somos chamados para protestar contra o mundo, contra as trevas, contra o pecado, contra a mentira, contra o engano, contra as seitas que falsificam a palavra de Deus. Sim, fomos chamados para protestar. Mas tudo começou lá, com os precursores, ganhou corpo com Lutero e depois não parou mais. A Reforma Protestante é um marco, é um divisor de águas na história da igreja. Repito, assim como no Velho Testamento Deus levantava juízes para julgar Israel nos seus períodos de trevas espirituais, assim também, no período de maior treva e escuridão espiritual da igreja, Deus levantou os reformadores. Depois vieram movimentos como os anabatistas, que pregavam contra o batismo de crianças, defendendo que o batismo deve ser aplicado a pecadores arrependidos, e eles estão cobertos de razão. Enfim, a igreja reviveu. Se hoje você tem uma Bíblia em tuas mãos, traduzida para o teu idioma, leia, estude, se alimente desta palavra, porque isso aqui custou sangue de homens. Isso aqui custou a cabeça de muita gente que defendeu a fé para que ela pudesse chegar vívida e pura até mim e você. Esta foi a Reforma Protestante. É por isso que eu quero até corrigir uma informação. No último vídeo eu disse que a Reforma era celebrada no dia 30, não, dia 31 de outubro. Mas está ali do ladinho, né? Ao invés de celebrar Halloween no dia 30, vamos celebrar a Reforma Protestante no dia 31. Porque Halloween é trevas, escravidão. Mas a Reforma Protestante trouxe luz e libertação. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.